Tendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberto a sessão. Solicita a comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês... Desculpa, conselheiro, só um minuto. Eu tô com 19. Aos 19 dias do mês de novembro do ano 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi feita a primeira leitura da proposta de resolução normativa que dispõe acerca da readequação dos regimes próprios de previdência social municipais e estaduais. Na hora do expediente, fizeram uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente e o representante do Ministério Público. Após, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 8105-2023, prestação de contas de governo municipal, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 13641-2024, representação, retirado de pauta. Neste momento, a presidência informa que a conselheira Rosa Albuquerque justificou sua ausência, que a conselheira Renata Calheiros informou que se encontra em gozo de férias e que o conselheiro Anselmo Brito solicitou o adiamento de sua pauta para a próxima sessão. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11.215/2017, representação, aprovado acórdão 172. E TC 18.523/2024, representação, aprovado acórdão 173. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 17.040/2024, representação, adiado para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. A segunda leitura. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Para a manutenção do quórum, estamos convocando os nossos conselheiros substitutos para a sessão de hoje. Raquel, em relação à ata. De acordo. Sérgio. De acordo, senhor presidente. Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Solicito a leitura da proposta de resolução. Proposta de resolução normativa de iniciativa da Presidência dispõe sobre a adequação dos regimes próprios de previdência social municipais e estaduais às regras constantes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, conforme disposto na Portaria MTP número 1467 de 2022 e dá outras providências. Lida em segunda leitura. Está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Gustavo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Gustavo, representando o Ministério Público. Presidente, eu trago para relatar inicialmente processo TC 5335/2021. Se trata de prestação de contas de gestão da senhora Caroline Flora Barros Crisóstomo Oliveira, que atuou na qualidade de gestora do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro, referente ao exercício financeiro de 2020, e cuja documentação nos foi encaminhada no dia 29 de abril de 2021 por meio do ofício de número 60 daquele mesmo ano. Inicialmente, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização das Autarquias, a DEFASENF, que elaborou o relatório Realtec de número 52,
2021, e emitiu parecer inconclusivo acerca desta prestação de contas, assim como pela expedição de diversas recomendações, conforme ementa transcrita. Na sequência, os autos foram ao Ministério Público de Contas, que emitiu parecer de número 774/2022, da lavra do Dr. Procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinando, eu vou só fazer a leitura da ementa, prestação de contas de gestão, que não versa sobre atos de gestão, exame meramente formal acerca de aspectos contábeis, orçamentários e financeiros em sentido amplo, processo formalmente de contas de gestão, mas materialmente de governo, parecer de mérito impossível de ser ofertado. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor relator. Senhor presidente, esse processo é um processo de prestação de contas de gestão que não é propriamente uma análise de atos de gestão. Aí, naquela oportunidade, eu entendia que esse processo não poderia ser... não haveria como o Ministério Público ofertar parecer de mérito, porque as contas de governo... E aqui esse processo é prestação de conta de gestão, mas ele tem... Materialmente, ela é conta de governo. E quem presta conta de governo é o chefe do Poder Executivo. Então, à época, eu tinha esse entendimento. Hoje, eu superei esse entendimento... E já entro no mérito desse processo do que for possível, né? Porque ainda continua com essa formalidade exacerbada em relação às contas de gestão. Mas eu opino vou manter meu posicionamento ofertado à época, ainda que tenha evoluído, e reitero o parecer ofertado nos autos. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu abri um capítulo referente à preliminar levantada pelo Ministério Público. Nós pedimos vênia ao doutor Gustavo para divergir do entendimento inicial dele. Nós entendemos que havia elementos mínimos de análise de análise de gestão, melhor dizendo, e estamos trazendo para julgamento nos termos do artigo 7º da Resolução Normativa número 6/2022, que fala que esses processos anteriores a 2022, eles devem ser apreciados na forma em que se encontram, né? Devido à ausência de regulamentação específica de conteúdo mínimo do relatório de gestão, a época de suas prestações, não serão objeto de instrução complementar, então a gente também deixou de fazer qualquer instrução complementar a fim de adequá-las à presente, devendo o julgamento recair sobre os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais apontados nos relatórios das diretorias técnicas. Superada a preliminar, nós ingressamos no mérito, analisando inicialmente o sistema de controle interno. Nós pontuamos a necessidade de aprimoramento do controle interno, assim como do relatório de controle interno, em razão da superficialidade com que foi elaborado. Na sequência, fizemos análise da documentação e constatamos que toda a documentação, pelo menos a indispensável à análise, foi encaminhada com os documentos obrigatórios. Fizemos também a análise da lei orçamentária em face de se tratar de uma entidade autárquica do município de Marechal Deodoro, com personalidade jurídica própria, instituída por meio da Lei 564/1992. E, enfim, entramos na análise da gestão orçamentária. Nós constatamos que durante o exercício a unidade gestora recebeu receitas na ordem de R$ 15.580.000, abaixo, portanto, dos R$ 21.924.000 previstos na LOA, gerando assim uma insuficiência de arrecadação. Do total de receitas recebidas, o balanço orçamentário apontou que 14.524.000 foram referentes a contribuições previdenciárias,
R$ 1.616.000 referentes a receitas patrimoniais e R$ 560.000 foram inscritos na rubrica Outras Receitas Correntes. Ainda com relação ao balanço orçamentário, a análise apontou ter ocorrido um resultado deficitário no valor de R$ 7.757.000, haja vista que o total das receitas foi bastante inferior às despesas empenhadas. E aqui nós transcrevemos o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que entende que nos casos de agentes ou entidades não arrecadadoras, o déficit orçamentário é algo compreensível. Fizemos a análise também financeira, em que constatamos que houve receitas extraordinárias no valor de R$ 3.973.000, despesas extraorçamentárias no valor de R$ 4 milhões, que o saldo de caixa do exercício 2019 foi de R$ 44.760.000 e que foram transferidos para o exercício financeiro subsequente um montante de R$ 36.973.000. Foi feita também a análise do balanço patrimonial, em que se constatou que o patrimônio líquido da entidade é de aproximadamente R$ 50 milhões, isso oriundo dos resultados acumulados, que variou negativamente na ordem de R$ 7.763.000. Mencionamos a necessidade de escriturar também as depreciações acumuladas dos ativos imobilizados. Foi feita análise do fluxo de caixa, verificou que a unidade gestora apresentou redução de R$ 7.787.000 e que o órgão encerrou o ano com um saldo positivo de R$ 36.973.000 em caixa ou equivalentes. Com relação aos processos licitatórios, não houve processo licitatório, bem como não constatamos a realização de despesas por dispensa ou por inexigibilidade. Entramos aqui no aspecto relacionado aos fundos previdenciários, em que tentamos verificar a taxa de administração da entidade, e essa análise ficou prejudicada em razão da inexistência de documentos, e na época a regulamentação não previa o envio obrigatório dos documentos que comprovassem o cumprimento da taxa de administração. Com relação também à qualificação dos dirigentes, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, o mesmo raciocínio ficou prejudicado, mas não havia na época uma regulamentação, né? Essa regulamentação está sendo proposta agora pelo tribunal e hoje foi feita a segunda leitura para ampliar. De modo que nós estamos trazendo o voto, senhor presidente, no sentido de julgar, ressalvando a análise que não abordou atos específicos de gestão, nem a viabilidade atuarial do Fundo Previdenciário, mas tão somente os aspectos contábeis através dos balancetes apresentados. Nós estamos votando em julgar pela regularidade com ressalvas. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Raquel. Senhor presidente, eu gostaria só de ressaltar também o que já foi manifestado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que eu não me sinto confortável em julgar uma prestação de contas de gestão cujos atos de gestão não constam no processo, principalmente em se tratando de uma entidade de previdência, né, onde existem vários normativos a serem cumpridos, específicos, né, cujo cumprimento são necessários a regularidade ou não dessa gestão, mas esse é um assunto que já foi superado aqui no Pleno e com o mesmo fundamento do que foi trazido pelo conselheiro Rodrigo, eu acompanho o voto do relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Presidente, eu tenho também para relatar o processo TC
4532 de 2021, também contas de gestão, dessa vez do Fundo de Previdência Própria do município de Pilar. É basicamente a mesma coisa, com déficit orçamentário, os mesmos apontamentos. Eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso fazer a leitura por lista, né? Sim, se alguém tiver alguma dúvida. Se tiver alguma Vai dúvida, indagar. eu posso enfrentar. Então, nós estamos trazendo o voto, senhor presidente, pedindo vênia ao Ministério Público de Contas também, no sentido de julgar regular com ressalvas, ressalvando ainda que a análise da diretoria e o presente julgamento não abordou os atos de gestão do exercício, nem a viabilidade atuarial do Fundo Previdenciário, mas tão somente os aspectos contábeis através dos balancetes apresentados. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, é só para complementar minha manifestação anterior. Hoje em dia eu já avanço no mérito, mas fazendo essas ressalvas também, e o conselheiro bem pontuou de que não havia no procedimento, na prestação de contas, propriamente atos de gestão. Então, o Ministério Público reitera o parecer ofertado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro. Em votação, conselheira Raquel. Com as mesmas observações do processo anterior, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Continua com a palavra. Presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Não tendo mais pauta, antes de passar para outro relator, o conselheiro Anselmo não está conseguindo chegar, ele pediu para fazer o adiamento do processo 11892 de 2020 e o processo 11892 de 2020 e 19286 de 2022. Esse que vai ter o adiamento, o outro está retirado de pauta. Pela ordem, conselheira Raquel. Sem pauta para hoje, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Não tem o processo a relatar, senhor presidente. Alberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, Ministério Público, todos que nos assistem. Venho relatar a representação. O processo é o número 7694 de 2024. O representante é o Ministério da Fazenda, Secretaria Especial da Receita Federal, em desfavor da Prefeitura Municipal de Geraldo Ponciano e o seu respectivo Instituto de Previdência. Trata-se de representação protocolada por meio do ofício 70 de 2024, GAB, DRF, Receita Federal, proveniente da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Fazenda, em que se noticia a suposta prática de atos de improbidade administrativa praticados por gestores do município de Geraldo Ponciano. O representante narra que o então gestor do município incorreu em grave omissão dos fatos geradores de contribuições previdenciárias nas GFIPs. São as guias de declaração dos tributos, no caso sociais, enviados pelo contribuinte, referentes aos períodos compreendidos entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021, bem como a falta de recolhimento das citadas contribuições em época própria, resultando na lavratura dos processos administrativos fiscais 11.274, 720.2009 de 2024 e 11.274, 720.268 de 2024. Em consolidação, a auditoria fiscal apurou que a ação do representado onerou o município de Geraldo Ponciano em R$ 20.153.817,13, somente em multas e juros. Na conclusão, o processo administrativo fiscal ele elencou diversas infrações, dentre elas foram contribuições não declaradas, aí consequentemente as multas de entre 112% e 75%, prestador de serviço sem vínculo empregatício, etc. São inúmeras. Seguindo a tramitação nesta Corte de Contas, os autos aportaram o gabinete da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, que encaminhou o feito a este relator, tendo em vista o termo de distribuição de número 1096 de 2024, que define este conselho substituto como relator por distribuição. Em seguida, os autos foram despachados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 3 PMPC
4628 de 2024 do RA, sugerindo a adoção das seguintes medidas. Senhor presidente, como é bem extenso a relação do Ministério Público de Contas, eu pediria a gentileza para passar direto para ele, que seria mais efetivo. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos pela submissão do processo ao pleno para que o pleno determine a instauração do processo de representação mediante defesa prévia, encaminhamento dos autos da diretoria competente para a realização de instrução processual conclusiva e que o processo ele siga seus trâmites normais. Ok. Conselheiro Alberto. Bom, e assim o senhor encerraria o relatório da análise. A questão da admissibilidade é muito patente, é o Ministério da Fazenda que está fazendo essa representação, é de competência do Tribunal de Contas. E no mérito, então, tocando ao mérito dos feitos, hora e análise, meu posicionamento é que os fatos narrados pelos representantes estão aptos a ensejar a atuação desta Corte, por constar indícios de irregularidade especialmente exposto na conclusão do processo administrativo. Como salientar que os artigos 5º, parágrafo 4º e 6º da portaria do Ministério da Previdência Social, número 402 de 2028, institui a obrigação de repasse das informações das demonstrações previdenciárias. E aí, elenco. Contudo, diante da conjuntura que se encontra esta Acordo de Contas, a admissibilidade da demanda e o prosseguimento do feito desejaria mais uma atuação tardia que não traria uma resolução concreta ao caso. Neste aspecto, concordamos com a manifestação do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante no processo 14.508/2021, entre outros, né? E, para ser mais sucinto, assim como esse processo, já relatei diversos nesse mesmo sentido. Então, de que essa Corte deve adotar as medidas diferenciadas do que vinha adotando, que simplesmente receber a representação, e sim que trabalhasse no sentido de, fiscalizar anualmente a atualização dos cálculos atuariais, por termo da Lei 9.617/98. 2. Fiscalizar se os profissionais que atuam nos RPPS de cada ente estão certificados nos termos da portaria MTP 1467/2022. Fiscalizar se as contribuições patronais e contribuições retidas dos servidores estão sendo repassadas ao regime próprio de previdência. Focar nas capacitações dos servidores do EPPS, ainda este ano após as eleições municipais. Dar cumprimento à Resolução 7/2023 desta Acordo de Contas, que trata dos layouts dos RPPS no CIAP, Sistema Integrado de Auditoria Pública. Editar a instrução normativa orientando a atuação dos RPPS a fim de cumprir os ditames legais, cuja minuta está em processo de votação. Intensificar parcerias com o Ministério Público Estadual a fim de fiscalizar os regimes próprios de previdência, recomendar aos entes municipais a adequação das leis que regem os RPPS e alterações determinadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e assegurar a reversão dos possíveis danos por meio do Ministério Público Federal e Estadual. Diante disso, senhor presidente, eu venho propor a decisão no sentido de que Vossas Excelências não acolham a presente interpretação do trâmite tradicional pelas razões expostas, determinar a juntada do relatório de auditoria que foi realizado pelo Ministério da Previdência Social, bem como da comunicação que originou o presente procedimento, que o município não teve certificado de regularidade previdenciária emitido, em conjunto com seus documentos instrutórios, nos autos das respectivas prestações de contas de governo e nos autos das respectivas prestações de contas de gestão, tanto do prefeito quanto do presidente do Instituto de Previdência Própria à época. Expedir ofício ao atual prefeito, ao atual presidente do regime de previdência própria do referido município, alertando quanto à necessidade de correção imediata das falhas, sob pena de responsabilização perante esta Corte e demais instituições. Remeter cópia da presente decisão ao próprio TCE para a adoção das medidas elencadas no item 17, as medidas que já foram expostas aqui. Alertar os atuais gestores que eventual descumprimento da decisão desta Corte, não sendo acatada, poderá acarretar as penalidades previstas na lei orgânica do Tribunal. Determinar o envio de cópia do processo administrativo fiscal, PAF, 13.083.095.495/2024 ao Ministério Público Estadual para dar licença dos fatos e providências a seu cargo. Determinar, no mesmo sentido, ao Ministério Público Federal
cientificar o senhor Carlos Eduardo da Costa Oliveira, delegado da Receita Federal, que subscreve a presente representação sobre os termos desta decisão e da publicidade da presente decisão nos termos da lei. É como eu proponho a Vossa Excelência, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Alberto. Sérgio. Para pedir para o relator esclarecer, que o relator ele reconhece uma falha, uma irregularidade, mas ele propõe o não conhecimento da representação. O que seria isso assim? Ao reconhecer a irregularidade, a falha, e não conhecer da representação? Certo. Qual o motivo seria? Sim, perfeito. No início, eu já o coloquei por uma questão de estratégia desta Corte de Contas. Porque, por exemplo, a questão de quem dá os fins dá os meios, não é isso? Até dos motivos determinantes. Então, nesta Corte de Contas já verificou-se que nós não teríamos condições de atuar em todos os procedimentos. Em todos os procedimentos não tem condições. Fizemos, então, uma priorização das prestações de contas de governo, que é o carro-chefe, e, subsidiariamente, alguns posicionamentos. No caso deste processo, que ele é praticamente idêntico na sua lógica como os outros, verificamos que acolher essas representações e fazer o trâmite tradicional não estava surtindo efeitos. Então, nos reunimos com os diretores desta Corte de Contas, com o presidente da Associação do Regime de Previdência próprios do Estado de Alagoas, o senhor João Gomes, e verificamos também, paralelamente, outros tribunais de contas, como o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Pará e mais uns 5. E eles estão trilhando este caminho, entendeu? Para tentar dar mais efetividade, como se diz nessa Corte. Então, em função disso, é que eu estou propondo desta forma. Na realidade, não é apenas a representação formal não ser atendida. Mas o encaminhamento aqui, por exemplo, está aqui cópia na prestação de contas, está sendo também noticiado as autoridades competentes, como o Ministério Público Estadual e Federal, que têm as respectivas competências para atuar na área criminal e de improbidade administrativa, e sem prejuízo da nossa apreciação junto à prestação de contas de governo, né? E do RPPS também. Foram esses motivos que levaram... De gestão, desculpa, exatamente. Obrigado. Satisfeito, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Eu acho que essa é uma temática que a gente já discutiu bastante ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Eu ressalto que a gente não deixa de atuar, mas a gente buscaria uma estratégia mais efetiva para a obtenção do resultado diante da nossa realidade. E você vê tribunais muito mais aparelhados acabam adotando essa estratégia também de atuação. Então, razão pela qual eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Raquel. Com o relator, senhor presidente. Sérgio. Com relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Obrigado. Então, não tendo mais... Sérgio, conselheiro, já falou. Eu já tinha falado. Passei de você para ele. Não tendo mais pauta para o dia de hoje, faculta a palavra a senhora conselheira e os senhores conselheiros, doutor Gustavo, que queira fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, declaro a sessão encerrada, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. Por favor, só tem a conselheira Maria Cleide dá os processos pautados para a Câmara. Isso eu faço na Câmara, que é da Câmara, não é do Pleno.